Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo certo? Canal Ives Henrique Cruz, por favor se inscreva, ative o sino das notificações, deixa o joinha. Nas outras redes você me acha para @youtuber_Ives, fechou? Eu estava passando ontem perto de um local onde morava um ex-ficante meu. E tipo, algo que o TDAH me presenteou, que eu acho que é maravilhoso, é conseguir me desconectar das coisas de uma forma muito intensa. Ou seja, eu posso, num final de emprego, num final de amizade, num final de relacionamento, eu posso sofrer, eu posso lembrar da pessoa, tal. Mas depois de um certo tempo, é deletado da minha memória completamente. Eu tenho facilidade ao desapego às pessoas. Isso é graças ao TDAH e também à própria espiritualidade, porque eu acredito que a vida é feita de ciclos. Nem tudo é eterno. Na verdade, a maioria das coisas são finitas, ou seja, vão ter começo, meio e fim. A vida ela é feita de ciclos. Então, trago isso muito para vocês e isso me acontece comigo também. Lógico, eu sou ser humano e eu estou no meu processo evolutivo também, né? Bem, aí é... quando eu estava passando pelo lugar, eu pensei, olha, o fulano nunca mais me mandou mensagem, né? Porque o que aconteceu? Estávamos numa conversa muito boa, muito prazerosa, não era o nuance de sexualidade não era o forte da conversa, então isso me chama muita atenção. Pessoas que conseguem desenvolver um diálogo que vai além de cunho sexual me chama muita atenção, me ganha com muita facilidade. Então, a nossa conversa fluía bastante até que decidimos marcar de nos encontrar pela primeira vez. Aí o nosso encontro foi num shopping no centro de Curitiba. Tá bom. O encontro em si foi legal. A gente conseguiu desenvolver uma conversa também pessoalmente. Isso é o outro ponto importante. Tem pessoas que, através do celular, das redes sociais, desenvolvem algo, aí quando é pessoalmente a pessoa trava. Acontece por N motivos. Mas não, pessoalmente a conversa se desenrolou bastante. O problema é quando falava sobre que era um assunto que a gente já tinha falado anteriormente. Que como a nossa relação ela não tinha se iniciado em um cunho sexual, nós estávamos vendo a possibilidade da afinidade de repente ter um namoro, uma coisa séria. Então o início da conversa não foi somente assim, vamos num casual. Não. Ele não queria o casual, eu também não queria o casual. Então a gente estava desenvolvendo. E tem que lembrar, gente, início de relacionamento e durante relacionamento, algo que as pessoas não conseguem ver é pela amizade. Você tem que iniciar na amizade e você tem que continuar a amizade com o seu parceiro, com a sua parceira, seu marido, sua esposa, seu namorado, sua namorada. Você tem que ter amizade. Quando a amizade acaba, aí pode acabar a fidelidade, pode acabar a sinceridade, pode acabar a parceria, pode acabar o carinho e nenhum relacionamento continua para frente. Então, os valores, digamos assim, os valores morais
que nós temos nas amizades são os valores que tem que ter dentro de um relacionamento afetivo, certo? Então eu acredito muito. Não é porque você é casado ou que você namora que você não é amigo da pessoa. Você precisa ser amigo, você precisa ter a confiança, você precisa ter o carinho, o respeito com a pessoa, e isso a gente tem em qualquer tipo de relação de amizade e também de relacionamentos afetivos. Ponto? Pois bem, só que o negócio começou a desandar pessoalmente neste primeiro encontro quando ele meio que me pressionou a conquistá-lo. Eu não vou me lembrar que já faz vários meses aí, bastante meses aí. Mas é algo do tipo assim: você precisa me conquistar. O que você tem diferente das outras pessoas, dos outros caras que eu estou conversando? Qual que é o seu diferencial? Até aí tudo bem, porque ele era livre para conversar com quem ele queria, eu era livre para conversar com quem eu queria. Mas assim, como que eu posso explicar para vocês? Ele estava se colocando numa posição que ele precisava a todo custo ser conquistado e que eu tinha que me desdobrar para fazer de tudo para conquistá-lo. Aí já temos um grande problema, porque relacionamento é uma via de mão dupla. Você me conquista e eu te conquisto. Eu não estou aqui somente para fazer os teus luxos, para agradar aquilo que você espera. Que eu tenho que fazer de tudo para lhe conquistar. E o caso não era financeiro. Não era eu mimar, eu pagar as coisas. Não era isso. Mas era assim, tipo... eu já tive relacionamentos no passado. No caso, ele, né? Ele passando isso. Já teve relacionamentos no passado, relacionamentos que não deram certo, que ele se machucou, que ele se magoou, e você agora precisa conquistar esta confiança que outras pessoas quebraram em mim. Você precisa conquistar, reestruturar esta confiança para que eu volte a gostar de alguém e de repente eu dei uma chance para você. Tanto eu quanto você que está me assistindo, você não é band-aid, você não é psicólogo, você não é remédio e nem cachaça para fazer a outra pessoa esquecer os machucados dela. Você tem seus machucados, eu também tenho. Você teve suas vivências tristes, eu também tenho. Você tem as alegrias que você teve com pessoas no passado, eu também tenho boas recordações. Mas eu não sou teu psicólogo para resolver teu problema emocional, que não está resolvido. Claramente já mostra que não está resolvido os seus problemas sentimentais do passado. E eu também não vou me desdobrar para lhe conquistar. Eu não tenho que provar nada. A gente tá no nosso primeiro encontro. Isso com muito jeitinho eu tentei falar para ele, sabe? E não tem essa assim, te vira para me conquistar. Tem que ser uma coisa mútua. Você me conquista, eu te conquisto. Eu gosto do teu papo, você gosta do meu. Agora, eu me diminuir
para elevar uma autoestima e uma autoconfiança que outra pessoa quebrou em você, não é responsabilidade minha. E mesmo assim nós tivemos outros encontros, nós tivemos rupturas e voltas de conversa, justamente porque o egocentrismo estava muito forte, estava muito marcado. Porque eu tal coisa, porque é o meu trabalho, porque é o meu dia é corrido, então é no meu horário, é na hora que eu quero. Com relação ao sentimental, agora quero, agora não quero mais, eu vou me aproximar, agora não vou me aproximar. Era uma coisa muito assim, né? Muito montanha russa de sentimentos. Ou seja, se você vai entrar num relacionamento, ou se você está num relacionamento já, eu aconselho você que você tenta resolver as suas situações do passado e não culpe a outra pessoa. Da mesma forma que quando eu tô conversando com alguém e a pessoa chega pra mim e fala assim, porque o meu ex fez isso, o meu ex fez aquilo. Essa história de todo homem é igual ou toda mulher é igual é mentira. Certo? Você teve experiências boas e ruins com outras pessoas e lamento das suas experiências ruins e vibro com você as experiências que foram boas. Entretanto, não atribua fatores negativos dos outros em mim, da mesma forma de fatores positivos das outras pessoas em mim também. Porque eu sou uma outra pessoa, eu sou uma pessoa diferente daquela que você já se relacionou, tal. E entrou num relacionamento, o papel tem que estar em branco. E vocês vão escrever juntos essa história. Aí a questão do trabalho dele também foi algo que começou a pegar. Porque é uma pessoa extremamente... Trabalhava com isso, né? Com questão de moda. Então, constantemente acabava virando pauta o jeito cansado que ele estava no serviço, porque ele estava sem férias e o trabalho estava maçante e que trabalhava muitas horas por dia. Até então a gente entende, a gente escuta, eu sou um bom ouvinte e boa. Mas aí da mesma forma que ele não gostava do trabalho, da carga horária e tal, ele gostava muito do assunto do trabalho, que ele trabalhava com moda, certo? E a gente começou a bater de frente com relação a isso, porque dá pra perceber, eu tô em casa, né? Lógico que quando a gente vai sair a gente se arruma um pouquinho mais, mas eu tô em casa, tô enrolado na coberta aqui porque tá frio. Curitiba ainda, né? Tá frio. Mas eu não sou uma pessoa da moda. Eu sou uma pessoa mais ou menos contra a moda. Certo? Na verdade, até gosto daquele filme O Diabo Veste Prada, tanto um quanto dois. Eu tenho no meu canal no YouTube. Tem na playlist ali de filmes. Eu converso sobre o Diabo Veste Prada 2. Maravilhoso. Amo os dois. Dois filmes bons, né? Que é a mesma franquia, né? Continuação, no caso. E é um filme que, por mais que seja um filme bobinho e tal, traz uma reflexão e mudou a minha visão a respeito da moda. Mudou. E gosto muito disso. De algo que me faz pensar e de algo que me faz analisar assuntos que até então não eram importantes para mim ou que eram banais, enfim, que eu não tinha uma certa ligação, e eu gostei de nuances que eu comento no vídeo O Diabo Veste Prada 2, que eu comento aqui nas minhas redes.
tá? Principalmente no YouTube é mais fácil de achar lá. Clube do Livro e Filmes. Tem a playlist, tem lá O Diabo Veste Prada 2. Muito legal. Mas assim, eu não sou uma pessoa que liga pra moda. Eu não sou uma pessoa que gasta R$ 500 num tênis, porque é de marca. É uma pessoa que tem que ter uma Louis Vuitton, que precisa ter uma cueca da Calvin Klein, que tem gente que parcela no cartão 300 vezes para ter um conjunto de cueca da Calvin Klein e usa a cueca, né? Além de comprar, ela precisa mostrar para as pessoas que ela usa. Então ela usa um cos baixo, usa a calça caindo para mostrar que a cueca é da Calvin Klein. Eu não preciso dessas coisas. Sendo uma cueca, tá de bom tamanho. Não importa a marca, não importa a cor. Eu não ligo para essas coisas, sabe? Não é uma coisa que me chama muito a atenção. E a gente começou a ter umas conversas que até então eu não falo para vocês que era uma discussão. Não era uma discussão. Era uma conversa que era tipo, eu aprendia muito com aquele tipo de conversa que eu estava tendo com ele, e eu tenho certeza que ele também, porque a gente conseguia chegar a patamares a respeito da moda que era muito além do que eu via o que era moda e também o que ele via o que era moda. Mas mesmo assim, por mais que a gente discordasse de coisas e concordasse com coisas, que ele mudava a minha visão e que eu mudava a visão dele, ainda assim era um assunto completamente oposto. Eram pensamentos opostos, porque ele era ligado à moda, então ele se vestia na moda e eu não, eu sou desleixado. Infelizmente, eu sou desleixado. E era uma questão, mas eu não digo que é por isto que não deu certo. Não, é algo que estava inerte, mas não era o motivo pela qual a nossa relação ela não deu certo. Até que depois de uma ruptura, que a gente deixou de se falar, aí voltamos a nos falar, aí aconteceu, eu lembro bem, que no meio disso tudo, aí era aquele negócio do eu sou uma pessoa que eu respeito muito o tempo. E eu não acredito, gente, que tem o tempo certo para você dar o primeiro beijo, o tempo certo de você começar a namorar, o tempo certo de você falar eu te amo, o tempo certo de você ter uma relação sexual. Não é uma coisa assim, só vamos beijar no terceiro encontro. Só vamos ter uma relação depois do terceiro mês. Não tem isso. Pode acontecer no primeiro encontro, como pode levar 1 ano para acontecer. E para mim tá tudo bem. Eu sou uma pessoa assim que, principalmente se a gente tá tentando um relacionamento, algo sério, ter relação sexual ou não, eu consigo ficar muito bem sem, de boa. E ele ficava naquela, quero relação, não quero relação. Aí vai um carinho a mais, mas não quero. Sabe quando a pessoa tem uma trava? E essa trava, de novo, se remete ao que passou no passado. Tava claro isso, certo? Ele não queria se machucar, ele não queria... Enfim. Então, ia, não ia, ia, não ia, ia, não ia. E essa inconstância, isso me incomoda demais. Aí, principalmente, quando... um certo retorno, eu acredito que foi depois de uma ruptura, né, na nossa conversa, porque era ácida as nossas conversas. Ela se tornou cada vez mais ácida no negócio assim de tipo, eu não tenho obrigação de sarar teus machucados. Ele
ele me cobrando que eu tinha a obrigação de conquistá-lo e de fazer, de mostrar o diferente, o que os outros não fizeram com ele, ele queria que eu fizesse tal, mas não tinha nada em contrapartida. Ele não me conquistava. Ele não se importava do que eu queria, do que eu gostava. Ele não se importava. Ele queria ser conquistado a todo custo, mas não me conquistar. Aí até que teve depois de uma ruptura, a gente teve uma conversa que ele fala assim, eu mal conheci um cara e eu já fui pra cama com ele. Tá, então aqui nós temos um problema. Porque até então você falou que não queria se relacionar com mais ninguém e que não iria pra cama no casual, tão rápido assim com alguém. E de repente você, em horas de conversa com alguém, você foi pra cama com esse alguém. Certo? Pode ser por causa do meu jeito desleixado, meu dente, ó, que é afastado mesmo. Pode ser por causa disso? Pode ser. Mas assim, eu achei o fim da picada a pessoa tanto me cobrar que eu tinha que conquistar, que eu tinha que correr atrás, que eu tinha que ganhar confiança, que eu tinha que provar que eu era o cara perfeito, o cara ideal, o cara que digno do amor dele. Aí ele fala que não buscava e que odiava a sensação de ser usado por outros caras, então ele não gostava de relação sexual casual e de repente em horas de conversa ele vai pra cama com outra pessoa. Foi uma junção de coisas. Não é a falta do sexo, mas é a junção de coisas. Peraí, eu tenho minha vida, eu tenho minha rotina, eu tenho meus problemas, eu tenho meu passado marcado e nada dos meus problemas é culpa tua. Nada dos meus problemas eu vou jogar pra você e nada dos meus problemas eu vou falar que é você que tem que resolver, que você tem que provar o contrário, que você tem que ser a melhor pessoa do mundo. Não. Meus problemas, minhas responsabilidades, meu trabalho é meu. Eu acredito que cada pessoa é uma pessoa. Eu acredito que se uma pessoa avacalhou comigo, não é porque todos os homens são assim e todos os homens vão avacalhar comigo. É sobre isso. E tá. Aí o egocentrismo me incomoda demais. Porque é a minha vida, é o meu problema. É isso, é o eu. Aí teve uma hora que eu falei, escuta aqui. Eu ainda não entendi o que você quer de mim. E pode parecer mentira, pode parecer lorota, mas quem tem TDAH gosta das coisas pontuais e guiadas. Não é, não é. É A, B ou C. Você ficar indo de um lado pro outro, um dia é A, um dia é B, um dia é C, isso me mata. E me faz perder o interesse. Então, tipo, deixei muito claro pra ele. Eu não sei se você quer amizade. Você quer que eu seja amigo seu e a gente saia junto, a gente se divirta junto, a gente vá pro cinema, vai comer alguma coisa gostosa, eu vou escutar seus problemas, tal. Eu sou teu amigo. Você quer tentar namoro? É o B.
Ou você quer estar comigo numa amizade colorida, que é um pouquinho do A, um pouquinho do B, que é o ser amigo, não ter aquele negócio monogâmico, sabe? Aquele negócio assim, a fidelidade em si. A gente vai ser amigo, mas a gente vai se pegar de vez em quando. O que você quer? Você tá querendo a amizade? Você tá querendo namoro, coisa séria? Ou você quer a amizade colorida? E nunca ficou claro. Porque uma hora era o A, outra hora era o B, outra hora era o C. Certo? E eu não soube lidar com a situação. E quando eu falo pra vocês questão de valores, você precisa reconhecer o seu valor, gente. Isso é no trabalho. Eu vou trazer uma próxima história de algo que aconteceu comigo bem recente. Quando você não sabe qual é o seu valor, é muito fácil das pessoas monopolizar. Isso é igual quando você não sabe o valor do teu serviço, da tua mão de obra ou de algo que você fez, que você construiu. Quando você não dá o valor, as pessoas vão vir e dar o valor que elas querem. E o valor que elas querem, na maior parte das vezes, vai ser inferior do quanto realmente vale o teu trabalho. Porque as pessoas, elas não querem olhar e valorizar. O que as pessoas querem é desvalorizar e pagar cada vez mais barato. Porque elas querem salvar o bolso delas. Elas não querem olhar e valorizar o teu trabalho, a tua subsistência e por aí vai. E esse assunto é com relação a trabalho e é também com relação a amigos, com relação a relacionamentos. Você precisa saber qual que é o seu valor. Porque uma pessoa sem valor, uma pessoa que não reconhece o próprio valor, dentro deste caso, iria ficar como um barco à deriva. Que uma hora ia para amizade, outra hora ia pro relacionamento sério, aí outra hora iria pro algo casual. Ia ficar perambulando. Ia fazer de tudo para conquistar aquele menino imperfeito, porque não tinha nada de perfeição, não existe gente perfeita, mas traria o mundo para conquistar aquele menino imperfeito, certo? Que estava se achando demais, que é o melhor trabalho de todos, que é o... Cara, qual é o teu valor? Atendo, faço atendimento aí, né? Quer fazer esse atendimento de carta, mapa astral, enfim, 419-9866-6461. Faço atendimento aí com consulentes que eu olho para a situação, até em live que eu faço nas redes sociais, que as pessoas, eu faço aquelas lives assim, faça uma pergunta gratuita, né? Dá o seu nome completo, data de nascimento e faça a sua pergunta gratuita. Eu tiro nas cartas e dou a resposta para a pessoa dentro da live. Eu vejo, tanto no caso de consulente quanto no caso das lives, pessoas sem valor alguma, que não se valoriza. Meu Deus do céu. É o rabo da minha gata que passou, tá, gente? Fala, querido, querida, cadê teu valor? Porque eu preciso reconquistar esse boy que me traiu, esse boy que me abandonou, que me deixou sozinho com meu filho, com a minha filha. Eu preciso reconquistar esse boy. A fulana de tal vai voltar a falar comigo. Meus amores, pelo amor de Deus, cadê o valor próprio, o amor próprio, cadê? Pelo amor de Deus, cara, cadê?
Então vai ficar se rastejando, ficar num... Eu vi hoje um vídeo, pena que eu perdi, eu acho que nunca mais vou ver esse vídeo. Numa rede social, que o menino tá no mercado, é um menino em relacionamento homoafetivo, tá ele com o namorado, marido, sei lá, estavam fazendo compra no mercado, e o marido perguntou a respeito de um produto, a qual deles que você quer, algo assim. Ele estava na frente, o marido estava atrás olhando a prateleira e o marido perguntou qual desses que você quer, algo assim. O menino começou a gravar e ele fez a gracinha de mostrar o dedo do meio. Falar, ó, esse aqui pra você. Cara, o namorado, marido, sei lá, chegou nele assim, deu um tapa na cabeça dele, que o boné voou. E as pessoas normalizam uma atitude dessa. Adorei, fui olhar os comentários. Adorei. Que as pessoas começaram a descascar. Falar assim, que relacionamento tóxico. O que você tá fazendo? Adorei um comentário que a pessoa falou assim, se publicamente o cara tem uma reação dessa, imagine dentro de casa quando ninguém tá vendo. Saia de um relacionamento desse enquanto é tempo. Que tá tendo caso de agressão psicológica, física, verbal. E que muitas vezes a gente não tá nem sabendo.